Fala pessoal, tudo bem por aí? Eu sou o Adriano Cipriano e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre liderança. E para bater esse papo comigo, estou aqui com o Vinícius Vilela, que é um cara que entende muito sobre liderança, sobre performance, sobre delegação, né? Sobre autoconhecimento e também sobre autoliderança. Vini, para a gente poder começar, eu sempre costumo dizer o seguinte, que se tem duas pessoas, já tem um líder. Dificilmente a pessoa, com grupos de duas pessoas para cima, não surge alguém, não aparece alguém que assume a responsabilidade sobre essas pessoas, sobre a tarefa, sobre aquilo que vai ser feito. Mesmo que seja um churrasco de final de semana. É essa pegada mesmo? Sim, sempre vai acontecer isso, porque tem as pessoas que têm uma habilidade de estar na frente das coisas, né? Eu sempre costumo dizer, eu dei aula de liderança e eu sempre falava assim, ser líder é você ser o exemplo. E quando você é o exemplo, acaba caindo responsabilidade a mais para você. Então, tem gente que tem um perfil maior de liderança, tem um DNA genético, comportamental, que gostam de estar resolvendo essas situações, de estar à frente de situações. Mas liderança, além de exemplo, é muito competência, né? Tem pessoas que têm competências de um líder eficiente, né? Que nós vamos falar aqui um pouquinho sobre isso, a gente vai falar de líder ruim, líder bom, né? Líder bom, qual estilo de liderança que é o melhor? É muito relativo isso. Então existe isso sim, sempre tem duas pessoas, uma vai puxar mais à frente, vai querer resolver as situações, vai querer tomar, vai criar as ideias, vai motivar o outro, vai melhorar o ambiente para que as coisas aconteçam. Uma coisa que eu vejo também, que é muito comum também no ambiente corporativo, no ambiente profissional e também nos demais, né? Mas a gente vê isso muito nítido no ambiente corporativo, são aquelas pessoas que não querem ser líderes, que preferem ser liderados. Muitas vezes porque acham que a responsabilidade é muito grande, ou porque pensa que não tem as habilidades e competências necessárias, ou simplesmente porque se encaixam muito bem naquele perfil de liderado e se encaixa bem, se enxerga ali e prefere se manter dessa maneira. É isso mesmo? Tem gente que também prefere ser liderado? Tem, porque isso aí está relacionado à personalidade da pessoa, né? Tem pessoas que têm uma personalidade que gostam de desafio, que gostam de estar à frente. E tem pessoas que precisam de segurança. E o líder é uma pessoa que tem que gostar de desafio. O líder ele tem que pensar um passo à frente das pessoas que estão subordinadas a eles. Uhum. Então, olha só, eu sempre falava assim, quando eu pastoreava, às vezes as pessoas falavam assim, ó, todo mundo, né, uma época de uma metodologia que veio dos Estados Unidos para o Brasil, todo mundo tem que ser líder, veio da Colômbia também, todo mundo tem que ser líder. Eu falava, gente, não é assim que funciona. Você consegue treinar um líder? Opa, aí alguma coisa, é uma outra coisa. Você tem uma pessoa que tem uma predisposição, que tem um interesse, que tem o desejo, você consegue fazer um trabalho, né? E alta performance é você treinar, você tem que treinar. O líder também, eu sempre costumo dizer, você não forma um líder da noite para o dia. Você consegue treinar um líder, mas tem pessoas que não têm, porque elas são mais acanhadas, são mais introvertidas. E nem querem isso. E ela não quer. Então tem muitos gestores, líderes espirituais, tanto em vários ambientes, que elas são impostas porque ela tem uma capacidade boa, ela tem competências boas, ela tem talentos bons, mas ela não quer ser líder. E muitos gestores erram e colocam aquela pessoa para liderar. E é onde que acontece muito erro de comunicação e vai um monte de problema. Eu vou puxar um gancho aqui, que eu converso, tem treinamento de liderança também, e a gente vê muito isso, né? Às vezes a pessoa trabalha numa empresa há bastante tempo, tá lá, faz um bom trabalho, uma pessoa muito responsável com o trabalho dela, muito assertiva com o trabalho dela. E aí o chefe, né, o dono da empresa, vira e fala assim, vou pegar o Vinícius faz tão bem o trabalho dele, executa tão bem a parte operacional ali, que eu vou colocar ele como chefe de seção, como líder de seção. E vou e te coloco como líder. Também acontece com vendedores. Você tem um vendedor que é muito bom, que ele é organizado, planeja. Eu pego esse vendedor e falo assim, eu vou colocar ele como gerente de vendas, supervisor de vendas. E aí não funciona. Porque essa pessoa sabe realizar a tarefa dela para ela.
E daí, quando assume um cargo de liderança, ela não consegue repassar isso para os colegas, não consegue controlar os colegas, não sabe como cobrar essas pessoas. E eu sempre comento, às vezes você pega um bom vendedor, transforma em um supervisor de vendas, e você perde um bom vendedor e fica com um mau supervisor de vendas. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Queria que você falasse para mim, se essa pegada para escolher um líder, se tem alguma forma da gente olhar e falar, pô, essa pessoa que tem mais o perfil de liderança, essa pessoa que pode assumir responsabilidades de chefia, a gente consegue identificar isso? Consegue. Isso aí vai acontecer por causa do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento de quem? Da própria pessoa que vai estar fazendo essa transição. Ela tem que entrar num processo se ela gosta de fazer isso. Porque hoje já está comprovado que qualquer profissional que trabalha na sua área e não gosta de fazer aquilo, ele dificilmente vai ter alta performance. Dificilmente. Pode ter, com muito treino, com muita dedicação, mas é mais difícil, tá? Não é impossível. Perfeito. Mas na liderança é a mesma coisa, a pessoa tem que se conhecer. Você tem essa habilidade, você gosta de estar à frente, você gosta de ter responsabilidade. Quais são os seus talentos? Você tem talento de empatia? Porque tem gente que não tem muita empatia com os outros. Não vai ser nenhuma empatia, inclusive, né? Não vai ser um bom líder. Você tem uma boa percepção de se colocar no lugar dos outros, muitas vezes, entender. Você tem a capacidade de enxergar um pouco na frente. Tem pessoas que não têm. De ouvir o outro, De ouvir, não tem. Então, também tem que ter autoconhecimento de quem é responsável por aquela pessoa. Investir na pessoa primeiro, fazer todo um pré-requisito, fazer análise, ajudar a pessoa a olhar para dentro de si, que é a questão do autoconhecimento, e ver se a pessoa tem o perfil ideal para liderança, né? Temos várias ferramentas que hoje você consegue identificar o perfil, se a pessoa tem um perfil para liderança. É possível analisar isso e ver. É possível. Inclusive dá para ver onde ela vai muito bem, às vezes já tem para liderança, e as coisinhas que ela precisa desenvolver, né? Vou dar um exemplo para você. Às vezes, um gestor precisa de uma pessoa dominante, tá? Que tem um estilo de liderança dominante, tá? Que ele precisa ser mais impositivo e tudo mais. Mas ali na equipe dele, vou usar o exemplo que você falou. Tem um cara que sobressaiu, que vai bem, tal. Mas ele é aquela pessoa que é mais pacificadora. Ela não vai querer bater de frente, ela não vai ter um pulso mais firme. E vamos lá, e coloca lá. Não, porque ele é um excelente vendedor, ele é um excelente profissional. Vai influenciar os outros. Ele vai influenciar os outros. Mas quando coloca no cargo de liderança, ele não tem a dominância, né? Porque um estilo de liderança dominante é aquele que puxa a equipe para você. O cara tá lá acabado. É tipo, vamos falar assim, um jogador de futebol que eu acho que é muito dominante, ele puxa a equipe, além dele não ser capitão, a gente está até conversando com ele, é o Gabigol. Sim. Né? Eu sou torcedor do Flamengo, a maioria de vocês sabe. E olha só como que isso, ele é dominante, porque ele transforma. Tá ali na personalidade dele. O Felipe Luiz, num documentário sobre ele, falou assim, o Gabriel transforma, é o tipo de jogador que transforma quando dentro de campo. Ele tem um perfil natural de liderança, ele nem é o líder da equipe. O capitão do time, né? O capitão. Mas ele tem aquela dominância que ele traz aquela responsabilidade. Agora, se você pega outros jogadores ou outras pessoas que não têm, que são mais serenas, são mais administradoras, ela não vai conseguir desempenhar aquele cargo de liderança. É uma coisa que eu vejo muito quando a gente fala aí de liderança, profissionais de um modo geral, é essa questão, você comentou, né, do autoconhecimento, né? O autoconhecimento tá ligado com aquilo do relacionamento intrapessoal, dos nossos diálogos internos, das nossas motivações, da gente enxergar quem somos, o que queremos e onde vamos chegar, tem a ver com isso? Total. Porque para você ser um bom líder, vamos lá, você precisa se conhecer. O que você precisa se conhecer? Que tipo de comportamento que você tem? O que ajuda, o que agrega? Quais são os meus pontos positivos e pontos negativos? Não é ferramentinha básica que você aplica nos seus treinamentos, eu aplico nas minhas mentorias, todo mundo conhece, é a matriz SWOT. Sim. Né? Pontos fortes, ponto fraco, as ameaças, oportunidades. Coisas simples. A pessoa tem que saber e é impressionante como as pessoas não sabem. Você sabe do que eu estou falando. Sim. Trava para responder isso. A pessoa eu brinco, né? Uma pergunta que eu sempre fazia é o seguinte, só falava assim, fala para mim seus pontos fortes, seus pontos fracos, só isso. Não precisava nem falar de ameaça ou oportunidade. Isso aqui a pessoa trava, a pessoa fala assim, eu não sei no que eu sou bom.
E às vezes é um baita de um profissional, mas porque não fez, nunca parou para fazer autoanálise, né? Isso, é autoconhecimento. E assim também aquilo de falar, olha, qual é o seu ponto fraco? Que você pode melhorar, né? Até, aliás, pegando um gancho com ponto fraco, Vini, porque isso eu falo muito para as pessoas é o seguinte, se teu ponto fraco não te atrapalha, se ele não te incomoda, não te atrapalha na sua vida pessoal ou profissional, deixa quieto. Não gasta energia. Não vai gastar energia com isso, exato. Mas agora, é falta se precisa resolver. Porque muitas vezes as pessoas assim, eu tenho que melhorar isso, é ponto fraco dela. Olha só, isso é autoconhecimento. Aí ela fala, eu tenho que mudar, tem que mudar, tem que mudar. E está gastando energia em algo que não é natural, que ela não é boa. Que ela é, e que nem é tão necessário para a vida dela. Não é tão necessário. E olha só, ela vai gastar uma energia violenta, né, de esforço. Eu aprendi recentemente fazendo treinamento com o Joel J, né, a certificação em alta performance. Ele falou assim, olha, pega o teu ponto fraco e usa a matriz de Pareto. Gasta só 20% de energia no teu ponto fraco e 80% no que você é bom. No que você é bom. E se você vê que aquilo não tem muita interferência, que nem você falou, não gera muita interferência, elimina. Lembra no podcast anterior? Sim. Que a gente falou da matriz? Elimina. Deixa. Né? Deixa de lado. O problema é que as pessoas querem muitas vezes, eu preciso mudar isso aqui, não sei o que, fica lá, gasta energia, e aí as pessoas começam a falar assim, ó, perde a essência. E o líder, quando ele não age de acordo com a essência dele, ele perde o controle da sua equipe, porque ele está querendo ser quem ele não é. Então, assim, a gente pode falar que a primeira coisa para o indivíduo ser um bom líder, além na verdade está tudo junto, né? Além desse autoconhecimento, é essa autoliderança também, né? Acho que a pessoa primeiro tem que saber liderar ela mesma, seus impulsos, seus sentimentos, seus pensamentos, para depois ter condições de liderar o outro de maneira eficaz, correto? Com certeza, não tem como. Se uma pessoa não sabe quem ela é, qual que é o propósito de vida dela, para onde que ela vai chegar, como ela vai conseguir transmitir isso para os seus liderados? Tem muitas pessoas que têm até uma boa comunicação, são carismáticos, têm uma boa fala, um poder de convencimento, de persuasão muito grande, mas elas estão perdidas no seu mundo interior. Então, é muito importante ela aprender a liderar a si mesmo. O que é liderar a si mesmo? É você saber por que você está aqui. Por que você faz esse determinado trabalho? Tem a ver com propósito. Com propósito. Por que você está aqui? Por que nós estamos aqui hoje? Eu conseguiria responder tranquilamente. Eu sei que você conseguiria, porque nós temos um propósito de vida que ajudar... um propósito macro, que é ajudar as pessoas a evoluírem. Exatamente. O nome Podcast Evolua está relacionado a isso, é ajudar as pessoas a se tornarem pessoas melhores. Porque quando nós entendemos o nosso propósito de vida, nós conseguimos liderar. O que nós vamos fazer? Melhoramos as nossas tomadas de decisões, somos mais assertivos nos nossos planejamentos e assim vai. Mas é muito importante. Eu vou pegar esse teu gancho já, porque você falou de duas características que eu considero essenciais na liderança, né? E a tomada de decisão é um negócio extremamente importante para o líder. Eu sempre falo o seguinte, liderança é um negócio meio solitário, porque ele pode até chefia, liderança, eu quero daqui a pouco falar um pouquinho de negócio de chefia e liderança aí para desmistificar as coisas comuns que a gente vê por aí. Eu sempre comento que liderança é um negócio solitário, porque o líder ele pode até consultar a equipe dele para tomar uma decisão, para pensar numa linha de ação. Mas, no final das contas, a decisão é dele. Se der certo, ele vai dividir com a equipe, né? Os bônus são para todos. Mas se é, por exemplo, um diretor, um gerente, um supervisor, ele toma uma decisão errada, que dá um resultado ruim, e quem está acima dele vem cobrar, ele não vai poder chegar e falar assim, mas essa decisão aqui eu tomei em conjunto com a equipe também tem culpa. Não vai poder fazer isso, porque ele é responsável por essa equipe, correto? E outra coisa que eu sempre falo, pensando no ponto de vista organizacional, é que liderança, pelo menos a liderança formal, ela tem que dar resultado, né? Ela tem que dar resultado. É mais ou menos para essa pegada mesmo? Dentro da empresa, o líder formal tem que dar resultado? Todo líder tem que dar resultado. Não, é porque, assim, esse negócio de líder, eu gosto de falar que esse líder bom é líder ruim, né? Sim. Que aí os líderes ruins dão resultados ruins. E o líder bom dá resultado bom. O Jerônimo Temel fala um negócio muito legal, né? O grande Jerônimo Temel, coach. Sim, fantástico. Ele fala assim, tem duas coisas na nossa vida. Tudo é resultado, ele fala. Existe resultado bom e resultado ruim.
Então, na liderança é a mesma coisa. Tá? Um líder bom é que ele gera resultado bom. E o que é gerar resultado bom? Eu penso assim, líder bom, que gera resultado bom, são equipes que performam mais. Perfeito. E outra coisa, líder bom forma outros líderes. Eu acho assim que uma das principais funções de qualquer líder é exatamente isso, gerar novos líderes, né? Gerar a geração que vem na sequência dele, ou seus próprios substitutos. Eu tive um líder, né, Antônio Carlos Aroca. Ele tem uma frase que é a seguinte: se o cara for melhor do que eu, ele vem aqui, vai sentar na minha mesa, eu vou puxar a cadeira para ele sentar, vou ajustar a cadeira para ele e sirvo um café. Entendeu? O que ele quer dizer? Estou formando. E ele, por exemplo, formou diversos líderes, formou muita gente de alto nível que ele formou. Ele ensinou essas pessoas a serem bons líderes. E eu quero pegar um gancho aqui, Vini, antes que eu me esqueça, que é o seguinte: a gente vê muito na internet, isso é muito comum, né? Chefe e líder. Eu acho fantástico, porque o cara coloca tudo que é de ruim no chefe e tudo que é de bom no líder. Só que provavelmente quem escreveu isso a primeira vez nunca foi líder na vida. Porque o chefe, se você pegar, depois dá uma pesquisada lá no Google, no dicionário, você vê que chefe é uma pessoa, está dizendo lá, que tem responsabilidade sobre a equipe, sobre o resultado, sobre a empresa. Então o chefe não é ruim. Você acabou de falar que existem líderes ruins. Então, da mesma maneira que existem líderes bons e líderes ruins, também existem chefes bons e chefes ruins. Eu costumo dizer que a grande diferença entre um chefe e o líder é que chefe é aquele que de verdade tem um cargo formal, podendo ser bom no que faz ou ruim no que faz, pode acontecer. E líder nem sempre precisa ter um cargo formal para exercer liderança sobre seus colegas. A gente tem isso, né? Às vezes na empresa, você tem lá uma pessoa que exerce liderança sobre seus colegas, mas ele não é necessariamente um chefe, um líder de seção, ele não tem um cargo de mando sobre essas pessoas, mas ele consegue influenciar essas pessoas, seja positiva ou negativamente. É mais ou menos nessa pegada aí? Sim, eu sempre ensinei um negócio. Se você consegue fazer a diferença no seu meio, você não precisa ter o título de líder. De chefia, de chefe, né? Você exerce uma liderança natural. O chefe é que nem você falou, ele tem normalmente tem um cargo, tem né? um cargo. E existe chefes bons e chefes ruins. Que as pessoas já mentalizaram que chefe é uma palavra negativa, né? E é muito errado, né? Eu dia desse eu até estava vendo uma dessas listinhas, estava trabalhando num treinamento, e, por exemplo, tem assim, né? Líder diz vamos, chefe diz vá. E eu perguntei para as pessoas, falei, se vocês são líderes nas empresas de vocês? E as pessoas estavam participando do treinamento e falaram assim, sim, nós somos. Falei, você não tem, às vezes, que falar assim para o seu liderado, fulano, vai lá e faz tal coisa? E às vezes não dá nem tempo de você explicar o que precisa ser feito, só precisa que seja executado naquele tempo. A pessoa falou sim, é verdade. Então essa ideia de que o líder consegue ficar o tempo todo ao lado do liderado, segurando na mão, não existe. Não existe. No mundo real, onde as coisas acontecem, onde os problemas acontecem, onde as emergências surgem, onde o resultado tem que ser rápido, onde a resposta tem que ser imediata, muitas vezes a gente não vai ter tempo de ficar orientando, por exemplo, o porquê das coisas com o liderado. A gente precisa que o liderado execute, né? E daí quando eu acho muito interessante isso, quando você usa a voz de comando para que a pessoa vá lá fazer, alguém fala assim, é chefe, é ruim. Não, né? Chefe e líder são apenas dois nomes, são duas nomenclaturas que têm significados um pouco diferentes, mas que são essenciais para todas as empresas. Olha só, você falou um negócio, eu tive um insight. Eu lendo um livro sobre motivação recentemente, Daniel Pink, que chama Motivação 3.0. E ele fala um negócio. Ele estava falando um pouco de liderança, ele falou assim, o que mais motiva as pessoas? Um dos fatores que mais motiva as pessoas, lógico, o primeiro é a pessoa entender qual que é o propósito dela, que ela se move de acordo com aquilo, chama motivação intrínseca. O líder, o chefe, tem que entender o negócio. Ele nunca vai conseguir ter controle total sobre os seus liderados. Isso é impossível, né? E tem líder que acha que eu mando, eu sou chefe, e usa aquela postura
Usa o poder de mando do cargo. Impositor. Impositivo ali. Impositivo, tá? Mas o que um líder bom e um chefe bom tem que entender? A melhor coisa para você conseguir ter uma equipe de alta performance é você dar autonomia para sua equipe. Porque é com a autonomia que a pessoa se motiva. O Joel J fala um negócio assim, sabe? A melhor forma de você se motivar é o seu progresso. Se você treina a pessoa, se você explica, ó, aqui a gente tem um procedimento, a gente funciona assim. Estava conversando com um empresário essa semana, ele falou, ó, que tem todo um script que a pessoa tem que fazer e depois ela tem que desenvolver o trabalho dela. O líder ali, o chefe da empresa, do grupo, falou assim, ó, agora aqui você tem autonomia para você fazer. Mas lógico, você tem umas regras, você tem um padrão. Perfeito. Então, não tem como você controlar comportamento 100% das pessoas. Uma coisa, só queria pegar esse teu gancho que você comentou, da autonomia. Eu acredito que para a gente poder dar autonomia para a equipe, essa equipe tem que ser muito bem desenvolvida. Né? Acho que o grande problema que a gente enfrenta por aí é que às vezes temos colaboradores, funcionários que ainda não estão com essa maturidade. Eu vou usar o termo maturidade, não é nem falta de competência às vezes. É falta de maturidade, falta de ter passado por essa experiência, de ter autonomia para poder se desenvolver, para poder desenvolver o seu trabalho de maneira mais autônoma. A gente sabe, né, que existem diversos exemplos por aí, o Google é um exemplo que sempre é repetido, né? O Google, a Microsoft, a Apple, a própria Netflix são exemplos de empresas em que aparentemente as pessoas têm autonomia. Mas eu sempre falo, têm autonomia porque dão conta do recado. Mas porque se não foram dessem, bem treinadas. sim, né? se forem bem desenvolvidas, né? E o desenvolvimento da equipe é algo que tem que estar na cabeça desse chefe, desse líder o tempo todo, correto? Sim. Eu gosto muito de esportes também, né? Eu sei que você prefere o vôlei do que o futebol. Para mim, voleibol mas é eu esporte gosto muito melhor do que vôlei. existe. Amo, li esses tempos o livro do Bernardinho. Você que é líder Leia. e não leu Transformando Suor em Ouro, leia o livro do Bernardinho. É sensacional. Você fala assim, nossa, como eu falhei quando eu estava em cargo de liderança e tal. Como... Mas dá tempo de recuperar, gente. Leia o livro. Vamos lá. Eu sou flamenguista, já falei agora há pouco. Pensa um cara que treina bem a equipe. Hoje é o tal do Abel Ferreira, do treinador do Palmeiras. Ele treina, ele cria padrão, ele trabalha mental, ele trabalha físico, ele trabalha técnica, ele trabalha tática. Por isso que, junto com o Flamengo, são os maiores vencedores dos últimos 5 anos do futebol brasileiro e sul-americano. Por quê? Porque ele treinou bem a equipe. É a melhor equipe no papel? Não. Não é. Não é. Mas conseguiu ter resultado. Por quê? Ele treina e dá depois autonomia para os jogadores dentro de um sistema tático que ele desenvolveu. Ele desenvolveu vários sistemas, ele consegue marcar assim, né? Final da Libertadores do ano passado, ele deu um nó tático no Renato Gaúcho, porque ele treinou aquilo. Ele treinou. E dentro do campo ele dá autonomia para o jogador fazer o que quer. Aí o jogador se sente fantástico. Eu estou usando um exemplo do esporte porque é muito fácil a gente identificar que o líder tem que treinar a sua equipe. O líder pode ser até bom, mas quando não treina a equipe se torna medíocre. Você acha que o líder tem que ter muito... Aliás, a equipe tem que ter muita clareza daquilo que o líder espera dela? Porque eu vejo... Vou dar um exemplo bem básico aqui. Mas a pessoa vai lá, tem um escritório de contabilidade, contrata uma pessoa para trabalhar nesse escritório dela. A pessoa já vem com experiência. E daí, o que acontece na cabeça do empresário? Ele pensa o seguinte, contratei alguém com experiência, essa pessoa vai chegar e imediatamente vai dar conta do recado. E às vezes não dá. E esse empresário fica agoniado, fica frustrado muitas vezes. E o que eu digo para ele é o seguinte, a maneira como essa pessoa aprendeu a trabalhar nos empregos anteriores pode ser muito diferente da maneira como a sua empresa trabalha. Então, você precisa ensinar essa pessoa a trabalhar de acordo com a forma que você espera que ela trabalhe, de acordo com as regras, de acordo com a maneira que a sua empresa procede. E é mais ou menos igual a isso, né? Pega um jogador de futebol, você comentou, trago para o meu time, eu vou ter que treinar ele de acordo com o meu esquema tático. Você acha que, às vezes, falta essa percepção para os líderes, para os empresários? Assim, cara, pera lá. Mesmo eu pegando um profissional com experiência, eu preciso sim desenvolver algumas coisas nele para que ele entenda a maneira como a nossa empresa trabalha, a maneira como o nosso mercado funciona, a nossa cultura organizacional. Você acha que precisa passar por esse tempo aí de aprendizado?
precisa, né? Nesse livrinho aqui, ó, que tá aqui, ó, ele tá com o livrinho do gerenciamento da rotina do Falcone. Né? Meu tio ama muito esse livro. Né? Vicente Falcone, maravilhoso. E ele fala disso. Resumidamente, né? Que a pessoa, a liderança, ela tem que mostrar com clareza o que precisa ser executado. Porque às vezes falam, não adianta ser um líder carismático, que abraça todo mundo, que gosta, que incentiva, que é brincalhão, que é aquele líder que todo mundo quer estar perto, né? Aquele que todo mundo quer ser, né? Quer ser, que é o legalzão, é o amigão, é o que dá o vale, a regalia, dá presente, tal. Mas muitas vezes as coisas não acontecem porque ele não mostrou o que precisa ser feito. No podcast passado a gente falou de planejamento. Sim. Um bom líder tem que planejar as ações da sua equipe. Inclusive o desenvolvimento dela, né? O desenvolvimento. Uma frase que eu uso muito é a seguinte para as pessoas. Você é o líder que você sempre quis ser ou você é o líder que precisa ser? Porque você até brincou agora. Você falou assim, Adriano, o cara quer ser líder na festa. Realmente, gente, ser líder na festa é um negócio maravilhoso. Ser líder na festa é fantástico. Ser líder sem responsabilidade direta com o resultado, com o desempenho da equipe, é lindo, gente. É fácil. Isso é muito fácil. Agora, ser um líder em que você precisa cobrar resultado, precisa cobrar meta, precisa desenvolver as pessoas, precisa corrigir as pessoas, muda totalmente de figura. Porque a partir do momento que você tem altas responsabilidades com aquela equipe, com aquela empresa, com aquele resultado, você precisa muitas vezes assumir uma postura que talvez não seja natural sua, que é essa postura de cobrar o liderado, de ser, às vezes, mais impositivo quando é necessário, de saber dar uma bronca quando é necessário, de dar o feedback de maneira assertiva. Eu conheço pessoas que assumiram função de liderança, queria ser líder. Quero ser líder para ganhar mais. Um status, poder, né? Para ter liderança status. Liderança é status. Para poder ter o status, ser mais respeitado e tal. E aí ele conseguiu um cargo para ser líder dos antigos colegas na área educacional. O que aconteceu? Bom, quem trabalha na área educacional sabe, você tem aí prazos para entregar prova, para entregar trabalho corrigido, uma série de coisas, gente, que o professor sabe muito melhor do que eu. E ele, como coordenador de curso, que estava liderando os colegas, amigos, os professores que eram ombro a ombro com ele até esses dias, ele não conseguia cobrar os caras. Ele não se sentia bem cobrando as pessoas de entregar. Olha que louco. Não conseguia, não se sentia bem cobrar as pessoas para que elas entregassem as suas tarefas no prazo pré-determinado. Não era o perfil dele. O que aconteceu? Não funcionou como líder. Ele não conseguiu desenvolver as habilidades necessárias, nem as competências, e aí ele deixou de ser líder, até saiu da empresa. Aí aconteceu aquilo. Era um bom professor, virou coordenador, não deu certo, a instituição perdeu o professor. E perdeu um coordenador. Perdeu um bom professor e teve um mau coordenador durante um tempo. O que acontece? As pessoas precisam entender que liderar não é brincar no parque. Né? Eu sempre falo que o líder não é babá, mas também não pode ser babaca. Né? Líder não é nem babá, nem babaca. Ele tem responsabilidades, ele precisa desenvolver equipe, precisa entregar resultado. Você comentou agora, precisa desenvolver equipes que performam melhor. Você acha que isso se perdeu um pouco? Que hoje a gente escuta muito mais disso, da questão do líder, que às vezes parece muito mais um amiguinho da equipe do que aquele líder que de verdade conduz. Você citou o Bernardinho, né? Eu sempre falo, teve uma pesquisa de alguns anos atrás nos Estados Unidos, em que as pessoas entrevistadas falavam que preferiam um líder que fosse mais impositivo, mas que fizessem elas render mais, performar mais, entregar mais resultado, do que um líder que fosse muito amigão e que eles fracassassem nas missões. Né? Você acha que falta essa pegada? A gente entender isso, de que o líder está ali para ajudar a gente a performar? A primeira conversa que eu tenho com empresas ou com os meus mentorados, pessoa física, eu pergunto no final, que tipo de mentor, que tipo de coach que você quer ter? Eu misturo uma metodologia de coach com mentor. Você quer mais impositivo, de mais cobrança, a maioria quer mais cobrança.
Porque se a pessoa contratou alguém, ou se já a pessoa buscou tem um você. líder que já coloca uma expectativa na vida daquela pessoa, né? E aí a pessoa não é mais impositiva, não tem um zelo um pouco maior, não liga preocupando, não cobra o resultado. Ó, fulano, a gente combinou isso aqui, você não está entregando, o que está acontecendo? É lógico, o líder vai ter toda a habilidade. Ó, o que eu posso fazer? Qual que é a tua dificuldade? Né? Não é, você não está fazendo? Assim não dá, vou mandar você embora. Você é meio burro mesmo, hein? Usando esses termos. Sim, não pode não pode, isso aí vai... Mas a cobrança tem que ser feita. A cobrança tem que ser, e o líder tem que entender. Por que a pessoa está tendo aquele tipo? Mas a liderança eficaz, o próprio Bernardinho. Você lê no livro, principalmente quando ele veio da seleção feminina, ele fez aquela. Ele entrou na seleção feminina, as meninas chegavam a chorar. Mas elas entendiam que ele estava fazendo aquilo para que lá na frente o resultado fosse. Hoje, se nós temos o que o vôlei, lógico, teve a geração de prata, tudo, mas passou um pouco, tanto ele como o Zé Roberto. Os dois berram. Os dois berram. Os dois berram. Os dois, eles levam São as coisas fortes, assim. Então, a liderança, ela precisa ser impositiva no sentido assim, olha, você sabe o que você tem que fazer, você pode contar comigo, mas eu preciso que você me dê retorno. Uma coisa que eu falo muito para os líderes, acho que você já escutou comentar isso também, é de que o líder não deve fazer aquilo que é do liderado. Principalmente nas empresas. Sempre falo isso nas empresas. Se você está trabalhando de forma sobrecarregada, porque está executando tarefas que são dos seus liderados, você, líder, você está muito errado. Mas muito errado mesmo. Eu até brinco, falo assim, olha, se você está fazendo a tarefa que é da sua equipe, minha solução para você é simples. Manda a equipe embora, pede o salário dela toda para você, você vai conseguir fazer isso durante 2 meses, depois você vai morrer. Mas pelo menos você vai deixar um dinheirinho para alguém da tua família. Agora, o que é da equipe fazer, a equipe tem que realizar. Né? Que nem a questão do Bernardinho, por exemplo. Ele não vai entrar em quadra nunca para fazer o levantamento no lugar do levantador. A estatística não é ele que faz. Não é ele que faz. Então, assim, muitas vezes o líder, ele fica, às vezes, por não cobrar. Já teve líder que falou isso para mim. Eu não quero ficar cobrando, vou lá e faço. Eu já vi líder que falou assim, eu faço mais rápido e melhor. Então, assim, se você não quer ficar cobrando, você não serve para ser líder, porque liderança tem que cobrar. Eu sei que às vezes tem umas teorias loucas que falam assim, você não vai precisar mais mandar, não vai mais precisar cobrar. Amigo, essa teoria, cuidado, tá? Porque o mundo real é diferente. E você tem que cobrar. E aquele negócio também. Se você acha que você está fazendo mais rápido e melhor que a sua equipe, é sinal de que a sua equipe não está bem treinada. Porque se a sua equipe estiver bem treinada, bem desenvolvida, eles vão fazer aí muito próximo do seu desempenho, talvez até melhor do que você. Então, não faça aquilo que é da sua equipe realizar. Ajudar em situações extremas, sabe, Vinícius? Aqueles imprevistos, aquela situação diferente, que às vezes surgiu, tudo bem, o líder vai lá e vai dar uma força para a equipe. Normal, isso é do jogo. Mas na rotina, nas atividades do dia a dia, a equipe tem que dar conta do trabalho dela. E aí você que é líder tem que analisar se essa equipe está bem desenvolvida, se ela tem a quantidade de pessoas necessárias, se ela tem os recursos necessários, se ela tem o tempo necessário para aquela função. Aí é uma análise sua, líder. Se está tudo redondo, se a equipe está do tamanho correto, se o tempo está correto, se ela está bem treinada, se tem os recursos necessários, então você não pode ficar fazendo aquilo que a sua equipe deve realizar. Sabe o que acontece muito isso? As empresas e os líderes estão falhando nisso, sabe por quê? Porque estão colocando pessoas em cargos errados. Isso acontece muito. Essa semana eu tive a oportunidade, amanhã eu vou fazer uma análise comportamental, porque eu tive uma conversa com uma pessoa e a pessoa falou assim, quero contratar um profissional com esse perfil. Tem como fazer isso? Eu falei, tem uma ferramenta, tal, perfil de análise. Como que você quer? Abri o meu sistema e fui falando, você quer a pessoa assim, assim. A pessoa foi respondendo, aí conseguiu montar o perfil que ele quer, o profissional, para determinado cargo ali dentro da empresa dele, e agora a gente vai fazer as entrevistas. Conforme faz as entrevistas, eu aplico o teste, eu vejo seu perfil. Tem muito líder que está colocando a pessoa no lugar errado. A pessoa está sentando na cadeira errada, né? E aí, o líder pode ser bom, pode ter metodologia, pode ter carisma, pode ter tudo. É a mesma coisa do jogador de futebol. Vou dar o exemplo de futebol de novo. O tal do Paulo Souza do Flamengo estava colocando os caras para jogar em posição errada.
O Everton Ribeiro fora de posição. Você entendeu? Ele não conseguiu fazer um encaixe. Todo mundo falava assim, ó, não dá para jogar o Gabigol com o Pedro. E aí o Abel agora resolveu isso. Abel não. O Dorival foi lá e falou assim, ó, você faz o básico que você sabe jogar, vem cá, você vai para tua posição, Everton Ribeiro vem pro meio, Gabi, você vai fazer isso aqui, Pedro, você vai jogar de centroavante, acabou. Os caras começaram a jogar bola, começou a fazer gol, ganharam 2 títulos. Por quê? Cabeça do líder. Sabe onde que o cara... Por isso que é importante o líder conhecer seus liderados. Muito importante isso. Uma coisa que eu sempre falo quando perguntam para mim, que nosso tempo voa. Nosso tempo voa. Quando a pessoa fala assim, o que eu tenho que fazer para ter uma equipe de alta performance? Eu sempre falo assim, a primeira coisa é contrate bem. Contrate bem. Entenda o que você precisa daquela função, daquele cargo, e contrate o melhor profissional possível de acordo com os seus recursos. Senão você vai falar assim, Adriano, mas você está querendo contratar o melhor profissional possível, mas eu não tenho dinheiro para pagar o melhor profissional do mercado. Ok, mas dentro dos seus recursos, das suas possibilidades, faça análise, igual o Vinícius comentou. Faz uma análise, encontra o melhor profissional possível no mercado. Não tenha pressa, menos que seja uma situação desesperadora. Se estiver desesperador é porque você também já houve um erro atrás. Você não pode contratar um profissional de forma desesperada. Se o ocupante anterior não saiu da empresa de repente, você tem que ter planejado isso. Lembra a questão do planejamento? Inclusive contratação, reposição de mão de obra, ampliação de mão de obra, é algo que tem que ser feito de maneira planejada. Eu vejo, às vezes, a pessoa vai lá, contrata qualquer um, ou contrata errado. Depois tem que mandar embora essa pessoa, contratar outra, perdeu tempo, custo lá em cima e não resolveu a situação. Então eu sempre comento, olha, o primeiro passo, contrata bem. E você sabe qual que é o segundo passo? Qual? Tem que preparar um ambiente propício para crescimento. Exato. Ambiente é muito importante. Alta performance tem que ter ambiente bom. Você líder, tem que preparar um ambiente competitivo, um ambiente agradável, um ambiente de oportunidade de autonomia. Não adianta se o ambiente for ruim. Você não vai gerar uma equipe de alta performance se o ambiente for ruim. Se o teu tratamento com os liderados for ruim, você não vai gerar um ambiente bom. Então tem que ter um ambiente bom, propício para crescimento. Vou pegar o gancho que eu vejo muitas vezes o cara falar assim, eu quero uma equipe criativa, inovadora. Aí quando vai lá o colaborador com uma ideia criativa, inovadora, o que acontece? Tesoura o cara. Não tem autonomia. Nem escuta, não, assim, às vezes nem escuta a ideia do cidadão de direito, né? Fica pensando, o cara está viajando na maionese. Aí vai lá o concorrente, faz a mesma coisa e ganha mercado. Eu fico besta de ver. E aí acontece, que é muito nocivo. Quando um colaborador vem com uma ideia, mesmo que seja uma ideia que não dá para aplicar, mas você não dá a devida atenção, você não escuta, você não presta atenção, esse colaborador ele fica desmotivado. Ele não vai mais trazer ideias. Mesmo que a próxima ideia seja perfeita, ele não vai trazer, porque ele se sentiu menosprezado. Perdeu a autonomia. Perdeu totalmente a autonomia. Se sentiu deixado de lado, né? Deixado de lado. Tem até uma palavra mais técnica para isso. Não é nem desmotivado, eu esqueci, eu já lembro. Perfeito. Mas ele se sente inválido, na verdade. Se sente inválido. Pensei, olhei, montei. O cara falaram para trazer solução, eu trouxe aqui. Pois é. Aí perde a autonomia. Quando perde a autonomia, perde motivação. Porque a motivação é interna. Se ele tem essa motivação, eu fiz um negócio, o meu líder, legal, muito reconheceu, bom. Cara, né? Teve progresso. Cara... Mesmo que ele chegue e fale assim, olha, essa ideia não dá para usar nesse momento, mas, cara, essa ideia é bacana. Vamos afinar ela, né? O cidadão se sente bem. Melhor do que um aumento. Melhor do que um aumento. Foi comprovado cientificamente que a autonomia, as empresas que investem em autonomia de seus funcionários, dá capacidade para eles criarem coisas novas, dá capacidade deles resolver problemas, tomadas de decisões que você falou lá no começo do podcast, é muito melhor do que muitas vezes ela aumentar só o lado financeiro das pessoas. É impressionante isso, né? As pessoas acham que não existe isso. Mas existe. Para a gente ir para o final, Vini, eu vou trazer uma frase que eu escuto, já escutei várias vezes, você também. Eu quero que você, para a gente finalizar, que você explique o que significa isso. Tem aquela frase que fala assim, aqui a gente ganha pouco, mas se diverte. Né? Isso aí, o que significa isso? É o prazer de estar fazendo algo que faz bem, independente do salário. Do salário. Do ganho, do retorno financeiro, né? Os americanos, o ROI, retorno sobre investimento.
A gente tem um retorno do seu investimento. O trabalho é retorno do seu investimento. Você trabalha e você tem um retorno do investimento de tempo que você deu. Mas quando você faz algo divertido, agradável... Que o ambiente é bom, o clima é favorável. É bom, né? Eu tenho um grupo de amigos, né? Que a gente sempre fala assim, a gente fala essa frase, a gente ganha pouco, mas né? Se diverte. Né? Não estou ganhando 50 mil, 100 mil reais por mês. Tá trabalhando pouco, Vini. Mas eu tô me divertindo, porque eu faço o que eu gosto. E tô num ambiente propício para isso. Perfeito. E isso é legal. Quando você escutar alguém falando isso, tem um bom líder por trás, porque ele deixa um ambiente bom, um ambiente divertido, que as pessoas possam se desenvolver, que as pessoas tenham confiança um no outro. Maravilha. Bom, pessoal, esse foi o nosso bate-papo aqui sobre liderança, né? Falei aqui com o Vinícius Vilela. Vini, muito obrigado por estar participando aqui comigo. O Vini é parceiro, na realidade, desse podcast. A gente vai conversar outras vezes ainda. É o sócio do podcast. E espero que você tenha curtido. Peço que você curta esse vídeo, compartilhe, marque pessoas que precisam aprender um pouco mais sobre liderança. Esse e outros conhecimentos vão estar sempre disponíveis aqui neste canal, aqui neste podcast. Um abraço para você, um abraço, Vini. E até uma próxima oportunidade, gente.